Jorge III, rei da Inglaterra entre os anos de 1760 a 1820, enlouqueceu e foi incapacitado para continuar reinando, e o seu filho, o futuro Jorge IV, teve que substituí-lo em 1811. Mas antes de ser interditado e afastado da sociedade do trono, Jorge III conseguiu desfrutar de um luxo que poucos têm o prazer de conseguir. E apesar de que escolheram por ele a sua esposa, e que ele só a conheceu no dia do seu casamento, tudo indica que ele se apaixonou perdidamente por ela, e foi correspondido. A felizarda foi Charlotte de Mecklenburg-Strelitz. O casal se deu muito bem, viveram uma vida conjugal feliz, e desse feliz casamento nasceram 15 filhos. Frequentemente, o casal real, Jorge III e Charlotte do Reino Unido, se afastavam das formalidades da corte e criavam sua família no campo. Um amigo da família uma vez disse: "Eu nunca vi crianças tão adoráveis, nunca testemunhei um amor tão profundo como o que o rei sentia por elas." Mas nem tudo eram flores nessa família feliz. O tempo ia passando e essas crianças adoráveis iam crescendo. E enquanto os filhos homens do casal se tornaram personagens desagradáveis, vulgares e libertinos, que acabaram escapando das restrições domésticas simplesmente porque os seus pais não os suportavam, as princesas ficaram presas no palácio, experimentando tristeza e frustração. Elas passaram 30 anos sendo chamadas de um grupo de solteironas. Embora o rei Jorge III se preocupasse e amasse profundamente suas filhas, esse seu amor às vezes se tornava excessivo. A princesa Sofia escreveu sobre isso. "Ele é todo afeto e bondade comigo, mas às vezes é excessivamente amável, e isso me preocupa muito." A vida na corte era muito séria e formal, tornando a vida das jovens princesas entediante. Quando Jorge III entrava em uma sala, as suas filhas deveriam se levantar e permanecer em silêncio até que ele se dirigisse a elas, e não podiam sair sem permissão. Falar durante as refeições era impensável. Relacionar-se com pessoas de sua idade era inaceitável. E quando cresceram, tiveram que passar pela triste experiência de testemunhar os violentos ataques de loucura que consumiram a vida do seu pai. As filhas do rei, da maior potência à época, também sofreram a infelicidade da solteirice, e aquelas que não conseguiram se casar antes tiveram que esperar até que seu pai tivesse completamente insano para obter um pouco de liberdade. Eram constantemente vigiadas. Elas afirmavam que viveram em um autêntico convento. Elizabeth escreveu em 1806. "Passamos os últimos 20 anos de nossas vidas da mesma maneira, como sempre, você sabe, vegetando." A rainha Charlotte impôs às suas filhas uma disciplina severa. Foram educadas para serem donas de casa e passavam a maior parte do tempo servindo seus próprios pais. Também receberam educação em etiqueta, música, dança e artes. A sua mãe garantiu que elas aprendessem francês, inglês, alemão, geografia e que todas as suas tutoras foram mulheres muito cultas. E à medida em que a doença mental do rei se tornava mais intensa e difícil de controlar, a rainha se apegava ainda mais forte às filhas, acompanhando-as e vigiando-as obsessivamente, evitando que elas se misturassem na sociedade por medo a perdê-las. A Grã-Bretanha era a potência líder na Europa. As filhas reais eram refinadas e belas. Eram consideradas uma aposta certa para garantir a continuidade da dinastia. Mas o rei e a rainha não suportavam se separar de suas queridas filhas e rejeitaram um príncipe atrás do outro. Jorge III escreveu: "Não posso negar que nunca desejei vê-las casadas. Sou feliz em sua companhia e não quero uma separação." No século XVII, as noivas reais iam morar no país dos seus maridos. Como as viagens eram tão perigosas e demoradas, elas poderiam ficar longe de casa por anos, se é que voltavam alguma vez. As meninas iam crescendo e ficando tremendamente inquietas e ansiosas pela liberdade, por ter suas próprias famílias e suas próprias casas. A princesa Charlotte nasceu no dia 29 de setembro de 1766, no Palácio de Buckingham. Desde seu nascimento, recebeu o título de Alteza Real a Princesa Charlotte. A sua educação foi cuidadosamente planificada, e apesar de ter sido a filha mais velha, Charlotte foi constantemente comparada à sua irmã Augusta Sofia, que era considerada a mais bonita. A infância de Charlotte não foi tão ideal quanto seus pais haviam planejado, devido aos problemas enfrentados pelo rei e o nascimento frequente dos seus irmãos.
Em 18 de maio de 1797, aos 30 anos, a princesa real casou-se com o príncipe Frederico de Wurtemberg. Apenas um ano após o casamento, em 27 de abril de 1798, Charlotte deu à luz a uma menina morta, que recebeu o nome de Pauline. Foi um parto muito difícil, e as suas consequências impediram de que ela pudesse engravidar novamente. Em 1806, ela se tornou rainha de Wurtemberg, quando Frederico ascendeu ao trono. No entanto, a aliança do rei Frederico com a França causou graves tensões com seu sogro, o rei Jorge III do Reino Unido. Após a morte de Frederico em 1816, a rainha Charlotte continuou a viver no palácio de sua corte na Alemanha. Ela recebia frequentemente a visita de seus irmãos e foi madrinha no batizado de sua sobrinha, a futura rainha Vitória do Reino Unido. Charlotte retornou à Inglaterra pela primeira vez em 1827 para uma cirurgia. Faleceu no palácio onde vivia em 5 de outubro de 1828, sem deixar descendência. O rei Jorge ficou encantado por ter outra filha e dar uma irmãzinha para a princesa Charlotte. Ele era conhecido por adorar as suas filhas. A princesa Augusta Sofia do Reino Unido nasceu no dia 8 de novembro de 1768. Foi a sexta filha do casal real e a segunda menina. Augusta Sofia era considerada a mais bela das irmãs mais velhas. Também era incrivelmente tímida. Aos 14 anos, fez a sua estreia social no baile de aniversário do seu pai. Augusta detestava os conflitos familiares e o seu maior prazer era estar em casa e cuidar carinhosamente dos seus irmãos mais novos. Ela tinha uma conexão especialmente próxima com seu irmão William e usava um pingente de âncora esmaltada em sua homenagem quando ele estava no mar, servindo como oficial da marinha. Aos 17 anos, ela era uma cobiçada opção no mercado matrimonial real. O príncipe herdeiro, Frederico da Dinamarca, pediu a mão de Augusta em casamento ao rei Jorge III. No entanto, o rei recusou-se a aceitar essa proposta, alegando que, como Christian VII, pai de Frederico, havia tratado tão mal a sua irmã Carolina, ele nunca enviaria uma de suas filhas para a corte dinamarquesa. Depois, o príncipe Frederico Adolfo da Suécia também propôs casamento a Augusta, mas Jorge e Charlotte não deram seu consentimento. Jorge percebeu que as suas filhas mais velhas estavam ficando impacientes por estarem presas em casa, e em 1788 ele finalmente concordou em levá-las para Hanover, a fim de encontrar maridos reais adequados na Alemanha. No entanto, naquele mesmo ano, ele teve a sua primeira grave crise de doença mental e a viagem foi cancelada. A rainha Charlotte se recusava a discutir o casamento das filhas com seu marido, com medo de que o assunto pudesse agravar ainda mais a sua condição. Dessa forma, Augusta Sofia iniciou um relacionamento secreto com Sir Brent Spencer, um oficial do exército irlandês que havia servido na Revolução Americana. O casal manteve seu romance em absoluto sigilo. Em 1812, aos 44 anos, Augusta pediu permissão a seu irmão Jorge, que agora era o príncipe regente, para se casar com Brent. Embora não haja registros formais desse casamento, nos registros judiciais de sua irmã Charlotte consta que Augusta estava sim casada em segredo. O oficial Brent carregava consigo um medalhão com a foto de Augusta até a sua morte em 1828. Ela faleceu em 22 de setembro de 1840, aos 71 anos, em Clarence House. Oficialmente, nunca se casou, nem teve filhos. Elizabeth completava o trio das princesas mais velhas da casa. Nasceu em 22 de maio de 1770 no Palácio de Buckingham. Como seus irmãos, cresceu entre os palácios de Kew, Buckingham e o Castelo de Windsor, no mesmo ambiente superprotetor criado por seus pais. Elizabeth também chamava atenção por sua beleza e era conhecida por ser muito inteligente, ter um excelente senso de humor e talento artístico. Ela começou fazendo desenhos e depois passou a publicar litografias e gravuras, especialmente de cenas mitológicas. Ela também ajudou a sua mãe, a rainha Charlotte, com o design das decorações interiores do Palácio de Buckingham e também a projetar os edifícios dos jardins na Frogmore House.
Existem rumores de que Elizabeth pode ter se casado secretamente com George Ramos, filho de um pajem do rei. Esse casamento seria invalidado pela Lei dos Casamentos Reais de 1772. Acredita-se que dessa união nasceu uma filha, Elisa Ramos, em 1788, e se isso aconteceu, essa criança foi considerada bastarda. Em 1808, Elizabeth foi obrigada a rejeitar a proposta de casamento do Duque de Orleans, devido à sua fé católica. A rainha Charlotte se opôs ferozmente a essa união. Posteriormente, o duque reinou na França como Luís Filipe I. Ela foi a última das filhas a escapar do chamado convento. Durante um baile na corte britânica, em 1814, ela conheceu o príncipe alemão Frederico de Hesse-Homburg. A princesa tinha 44 anos e se apaixonou por ele, e apesar da resistência inicial da família, finalmente casou-se com ele 4 anos depois, em 7 de abril de 1818. Elizabeth tinha quase 48 anos quando se casou, e era muito improvável que ela pudesse fornecer um herdeiro. O dote de Elizabeth ajudaria a aliviar as dívidas de Hesse-Homburg e também forneceu fundos para as necessárias renovações daquela corte. Aos 48 anos, ela pôde administrar a sua própria casa, ter um marido e se libertar de sua mãe. Mas não foi um casamento por amor. Embora houvesse compreensão e respeito entre os cônjuges, na verdade, era mais um acordo em que ambos se beneficiavam. Elizabeth pôde escapar do ambiente sufocante de sua casa e se mudar com o marido para a Alemanha, e Frederico garantia uma aliança vantajosa com a família real britânica. Em 20 de fevereiro de 1820, Frederico sucedeu ao seu pai e, graças à pensão anual de Elizabeth, pôde remodelar o Palácio de Homburg. Ele faleceu aos 59 anos, em 2 de abril de 1829. Sobre a morte do marido, Elizabeth escreveu: "Nenhuma mulher foi mais feliz do que eu durante 11 anos, e frequentemente reviverei esses momentos em minha memória." Durante a sua viuvez, as visitas à família e as obras de caridade ocuparam a maior parte do seu tempo. Elizabeth faleceu em Frankfurt em 10 de janeiro de 1840, aos 69 anos. O funeral foi realizado na capela do Castelo de Homburg. Na Inglaterra, o luto profundo na corte foi temporariamente suspenso por vários dias no mês seguinte, devido às festividades do casamento de sua sobrinha, a Rainha Vitória. Elizabeth foi muito popular e querida na Alemanha. Ela é lembrada pela sua generosidade ao gastar seu dote e sua pensão em sua nova pátria. O povo de Hesse-Homburg lamentou profundamente a sua morte. A sua sobrinha neta, Vitória, queria erguer um monumento em sua honra, mas infelizmente não viveu para vê-lo. No entanto, Guilherme II da Alemanha realizou o desejo de sua mãe e, em 11 de agosto de 1908, inaugurou o monumento na presença do rei Eduardo VII do Reino Unido. Mary nasceu em 25 de abril de 1776. Foi a 11ª dos 15 filhos do casal e a 4ª menina, que formava parte do segundo trio, as filhas mais novas do rei e da rainha. Ela vivia junto às suas irmãs Sofia e Amélia e passavam a maior parte do tempo juntas, embora tivessem quartos separados. Elas não estiveram sujeitas à mesma vigilância que as suas irmãs mais velhas e passavam muito tempo longe dos pais, se comunicando apenas por cartas. As 3 princesas mais novas eram consideradas meninas indomáveis. Segundo o pintor John Copley, ele tinha muitas dificuldades para pintá-las, pois elas se recusavam a ficar quietas. Por volta de 1796, Mary se apaixonou pelo príncipe holandês William George Frederico, dos Países Baixos, que estava exilado com sua família em Londres. No entanto, eles não chegaram a se casar, porque Jorge III determinou que as filhas mais velhas deveriam se casar primeiro. Em 1799, o príncipe faleceu de uma infecção enquanto estava no exército, e Mary foi autorizada a lamentar oficialmente a sua morte. Ela estava muito ligada à sua irmã mais nova, a princesa Amélia, a quem cuidou devotamente durante a sua doença, e cuja morte prematura em 1810 a mergulhou em uma profunda tristeza. O rei Jorge III, que nunca se entusiasmou muito com a ideia de casar suas filhas, expressou sua intenção de encontrar maridos adequados para elas quando atingissem a idade de se casar. Mary finalmente se casou em 1816 com seu primo de primeiro grau, o príncipe William de Gloucester. Eles não tiveram filhos e o seu marido faleceu em 1834.
Ela se tornou uma das tias preferidas da rainha Vitória e, pelo que sabemos, foi a única filha do rei Jorge III em ser fotografada. Mary também era muito próxima de seu irmão mais velho, George IV, com quem compartilhava uma aversão à esposa dele, Carolina de Brunswick. Quando ela partiu para a Itália, Mary parabenizou seu irmão dizendo que o céu não permita que ela volte e que nunca mais tenhamos que vê-la novamente. Mary faleceu na Gloucester House em 30 de abril de 1857, sendo a última dos seus irmãos a morrer, e foi enterrada na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor. Sofia nasceu no dia 3 de novembro de 1777 e foi a 12ª dos 15 filhos e a 5ª menina. Por ocasião do nascimento do 12º filho, o rei Jorge tinha sérias preocupações sobre como prover toda a sua prole e convenceu o parlamento a aprovar um projeto de lei concedendo uma pensão anual de 6.000 libras para cada uma de suas filhas. Sofia era muito apegada ao seu pai. Ela foi descrita como uma garota encantadora, embora de humor oscilante, bonita, delicada e apaixonada. Aos 14 anos, ela fez a sua estreia na corte no aniversário do seu pai. As princesas nunca podiam socializar fora do palácio para se divertir. Sofia uma vez escreveu que seus dias eram tão entediantes e monótonos que ela gostaria de ser um canguru. Quando o príncipe de Gales, George, foi nomeado regente, ele tentou negociar um pouco de liberdade para suas queridas irmãs, mas a sua mãe ficou indignada e magoada e impediu a maioria das mudanças reais. Os únicos homens que as princesas viam eram os que trabalhavam na corte. Ela se apaixonou por um deles, o general Thomas Gott, escudeiro do seu pai. Ele era 33 anos mais velho do que ela. Além disso, possuía uma grande marca roxa de nascença em seu rosto. Sofia estava profundamente apaixonada por ele. Todo mundo se dava conta. A sua irmã Mary o chamava de a luz roxa do amor. Um cortesão da corte, Charles Greville, o descreveu como um velho diabo horroroso. De acordo com o Diário de Greville, os casos amorosos de Sofia e suas irmãs eram totalmente influenciados pela sua reclusão do mundo e era grande o impacto dessa reclusão em suas escolhas românticas. Ele escreveu que as princesas poderiam se apaixonar por qualquer homem, o primeiro que aparecesse, qualquer um. Não importava se as mereciam, se tinham uma personalidade ou corpo atraente, elas estavam prontas para dar todo o seu amor e se envolver romanticamente com eles. Aos 23 anos, Sofia desapareceu da corte por vários meses. Após esse tempo, Thomas se aposentou para criar seu filho recém-nascido, cuja mãe não foi nomeada. Acredita-se que durante esse tempo, Sofia pode ter dado à luz secretamente ao filho de Thomas, mas também houve rumores de que essa criança era resultado de um estupro cometido pelo seu próprio irmão Ernest. Alguns historiadores acreditam nessa versão, enquanto outros argumentam que os rumores foram criados pelos inimigos políticos de Ernest. De qualquer forma, o príncipe regente George advertiu a sua irmã de não ficar sozinha na mesma sala que Ernest. A sua reputação ficou danificada e arruinou qualquer chance que ela tivesse de se casar. Ela visitava Thomas e seu filho sempre que podia. Mais tarde, aquele menino tentou chantagear a família real com informações que supostamente possuía sobre a sua origem. Quando Sofia tinha 41 anos, sua mãe faleceu e ela finalmente ganhou sua liberdade. Mas alguns anos depois, ela começou a ficar cega e frequentemente se sentia tonta e confusa. Ela pode ter sofrido a mesma doença mental do seu pai. Ela se mudou para um apartamento no Palácio de Kensington, ao lado da Duquesa Vitória e sua filha, a futura Rainha Vitória. Sofia foi uma das poucas parentes paternas que a futura Rainha Vitória via regularmente e da qual tinha medo. Sofia caiu sob o domínio de John Conroy, o mesmo controlador que influenciava a Duquesa Vitória. Ele também tentou, sem muito sucesso, controlar e intimidar a futura Rainha Vitória. Sofia permitiu que Conroy cuidasse de suas finanças. Ele habilmente usou o dinheiro dela para comprar 3 propriedades para si mesmo. Ela também espionava a jovem Vitória e relatava tudo para ele. Sofia morreu em 1848, aos 70 anos. Foi quando sua família descobriu que Conroy havia gastado toda a sua riqueza e ela tinha ficado sem um centavo. Dizem que seu fantasma assombra o Palácio de Kensington até hoje.
Amélia nasceu em 7 de agosto de 1783, sendo a última filha do rei Jorge III do Reino Unido e sua esposa Charlotte. Ela foi a única dos irmãos que nasceu no castelo de Windsor. O seu nascimento foi depois das trágicas mortes dos seus irmãos Otávio e Alfred, que morreram de varíola ainda na infância, deixando a família completamente arrasada. Dizem que ela foi sem dúvida a favorita do seu pai, que a chamava carinhosamente de Emily. Amélia era 21 anos mais nova que seu irmão mais velho George, quase 17 anos mais jovem que a sua irmã Charlotte. Dizem que ela era orgulhosa, digna e tinha consciência de sua posição desde bem pequena, que quando conhecia gente nova, ainda sendo um bebê, ela estendia imediatamente a sua mãozinha para ser beijada. Amélia tinha apenas 5 anos quando seu pai foi incapacitado por uma doença mental. Foi descrita como a mais peralta de todas as princesas. Também disseram que ela era charmosa, generosa e inteligente. Ela foi a única irmã que se deu bem com a esposa do príncipe George, Carolina de Brunswick, que a chamava de a mais amável do grupo. Amélia sofria frequentemente com problemas de saúde. Aos 15 anos, desenvolveu uma forte dor na articulação do joelho. Mais tarde, naquele mesmo ano, começou a mostrar os primeiros sintomas de tuberculose. Aos 19 anos, enquanto fazia um tratamento à beira-mar, a princesa se apaixonou por um escudeiro chamado Charles Fitzroy, que tinha 40 anos. A sua mãe fez vista grossa para o caso, e embora soubesse que nunca poderiam se casar, Amélia disse a seu irmão Frederico que considerava-se casada e frequentemente assinava suas cartas com as iniciais AFR, Amélia Fitzroy. Aos 25 anos, ela contraiu sarampo e, ao ficar confinada em casa com a sua mãe, a doença só piorou. A pedido de seu pai, o seu irmão mais velho a enviou novamente para o litoral com a sua irmã favorita, Mary, que cuidou dela por quase 2 anos. O rei ansiosamente solicitava relatórios diários sobre a saúde de sua filha. Ela chegou a se recuperar o suficiente para fazer pequenas caminhadas no jardim, mas acabou tendo que ficar permanentemente acamada e morreu aos 27 anos. Ela foi enterrada na cripta real da Capela de São Jorge em Windsor e deixou todas as suas posses para Charles Fitzroy. O seu irmão George mandou fazer uma máscara mortuária dela em seu leito de morte. Ele enviou um anel de luto para o seu pai, que chorou desconsolado quando o recebeu. A morte da filha mais nova, Amélia, agravou o declínio mental do rei Jorge III. Em suas crises, ele gritava repetidamente o seu nome e muitas vezes, em seus delírios, dizia que a sua filha mais nova estava viva em Hanover, com a grande família que ela havia formado, onde ela nunca envelheceria e sempre estaria bem, e era muito feliz.